Bom dia para vocês, 7 horas em ponto, hoje é dia 20 de maio de 2025. Aí você olha para o calendário e fala, meu Deus, o meio do ano está chegando, sabe? Estamos chegando no meio do ano, já o ano praticamente voou, né? E estamos aqui esperando que comece de fato para o berço esplêndido em que dorme lá a Câmara, que dormem a Câmara e o Senado, né? Porque afinal de contas ainda não fizeram nada nesse ano, nada em 5 meses e quantos? 5 meses e 20 dias de trabalho, né? Enquanto isso, o país continua rodando no piloto automático. Hoje nós teremos mais um julgamento, é o último julgamento da admissibilidade das denúncias contra o núcleo ou os núcleos da trama golpista, que vão estar sentados hoje no banco dos réus, porque é para lá mesmo que eles vão. 2 oficiais generais, 9 tenentes-coronéis e 1 policial federal. Essa galera que vai para o banco dos réus hoje tinha um papel muito importante na trama golpista. O que eles faziam? Eles articulavam as ações concretas contra aqueles que eram considerados os alvos do regime. Eles faziam monitoramento de autoridades, eles preparavam um plano de ação que previa, inclusive, a morte do presidente da República, do Lula, e do vice-presidente Geraldo Alckmin, e o sequestro do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Falavam também em morte, até em morte por envenenamento. Então, são pessoas extremamente perigosas e que vão enfrentar hoje, né, diretamente, uma das possíveis vítimas desse esquema, que é o ministro Alexandre de Moraes, que começa daqui a pouco, às 10h30 da manhã. O ICL vai transmitir, você vai assistir por aqui tudo. Nós vamos ter aqui a informação sobre cada um dos movimentos, tanto os advogados que vão fazer as sustentações orais pelos 12 réus, quanto os votos dos ministros. E esse julgamento está marcado para acontecer, inclusive, ao longo do dia de amanhã, mas provavelmente, como o ritmo tem sido muito célere, né, nós teremos a conclusão ainda hoje, né, que foi o que aconteceu durante os julgamentos dos outros 3 núcleos. E esse é o núcleo número 3, tá? Porque o 4 já foi julgado semana retrasada e os outros 2, o 1 e o 2, já tinham sido julgados antes, né? Lá fora, o que está acontecendo lá no exterior? Gente, continua essa campanha genocida contra a população de Gaza, né? Com o Estado de Israel falsificando uma vez mais para dar falsa impressão ao mundo de que agora se compadece da fome, que depois de 11 dias de bloqueio absoluto, já começa a produzir vítimas lá dentro da faixa de Gaza, né? E o mundo fica perplexo, mas não age, não faz nada. Ninguém faz porcaria nenhuma, enquanto Israel perpetra o seu genocídio, tentando levar a uma diáspora maciça, né? Esses 2 milhões de pessoas que moram lá em Gaza, para que Israel possa se apoderar de todo esse território aí e governar aquilo como se seu fosse. Enfim, é isso, o noticiário está girando em torno desses temas, é em torno disso que a gente vai ficar no programa de hoje. Espero que você tenha um ótimo dia e espero que o meu companheiro Alex também tenha tido uma ótima noite de ontem, porque o time dele, o Palmeiras, venceu de novo. Alex, bom dia para você. Bom dia, Panuso, bom dia, chat, como vocês estão? Recalculando, Panuso, foi um empate contra o Internacional no Brasileirão Feminino. É verdade, foi no feminino e foi um empate, não teve nada de vitória, mas para tem tipo, por exemplo, o São Paulo só empata, né? E assim ele vai seguindo pela tabela do campeonato, né, Alex? Sim, isso mesmo, lembrando que o Palmeiras está em terceiro colocado, com 21 pontos, atrás de Corinthians e Cruzeiro, que são 2 potências no futebol feminino. E tem outra notícia, Panuso, que a Marta, ontem saiu uma pesquisa da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol e divulgou ontem que ela é a melhor jogadora da história do futebol feminino de todos os tempos. Lembrando que a brasileira é a única atleta que conquistou 6 prêmios de melhor do mundo no futebol feminino e lidera o ranking histórico da entidade. Lembrando que a Marta defende o Orlando Pride dos Estados Unidos e está convocada para os jogos contra o Japão, amistoso, nos dias 30 de maio e 2 de junho. E o futebol masculino aqui só faz bobagem, né? Sim. Só bobagem. Essa guerra lá na CBF, por exemplo, ontem o atual presidente, que deposto, né, desistiu de reaver o mandato dele pela via judicial. E essas federações aí estão em torno do presidente da Federação de Futebol lá de Roraima, um estado que eu nem sabia que tinha futebol, sabia, Sim. Alex? Você já ouviu falar em alguns? Conhece algum time lá de Roraima, não? Não, foi uma escolha que me deixou bem surpreso também. Então, pois é, não sei o que esse presidente, mas o cara conseguiu quase que uma unanimidade, né?
Eu Sim. não sei nada de futebol, então não vou me eximir de comentar isso, viu, Alex? Então, ele conseguiu votos de todas as entidades, 25 federações e 10 clubes apoiaram ele. Então ele teve chapa e o número para conseguir colocar a chapa dele na votação. O outro, que era o presidente da Federação Paulista de Futebol, ele conseguiu apoio dos clubes, porém não conseguiu das federações. Então o candidato será único para ser presidente da CPF nos próximos anos. Muito bom. Quer dizer, enquanto o futebol feminino, né, em silêncio, longe muitas vezes dos holofotes, longe da atenção da mídia, que não dá espaço para a mulherada no futebol, enquanto ele progride, avança, enquanto a Marta é reconhecida como o Pelé, né, de saias do futebol brasileiro, os homens só dão um fiasco, né? É uma coisa horrorosa isso, viu? Sim. É um país que tem como exemplos, ícones do futebol, quem? Neymar, que é um jogador que não joga. Ex-jogador. Ex-jogador. Sim. Diz que domingo ele volta, hein? Domingo Sim. ele volta. Será que volta? Por exemplo, vai ficar 5 minutos em campo, vai quebrar alguma coisa de novo e... O Neymar parece carro velho, né? Sim. Ele vai... Só dá manutenção. Ele está previsto para ficar no banco contra o CRB no jogo da Copa do Brasil amanhã. Pois é, então. Diz que volta domingo, viu, gente? Vamos esperar aí. Mas aí esse espetáculo aí com denúncias múltiplas de corrupção, com imbricação até de ministro do Supremo na história da CBF, né? O cheiro é muito ruim, viu, Alex? Né? Sim. Mas, felizmente nós temos a Marta aí para nos dar alguma alegria de vez em quando com um título como esse, que é um reconhecimento muito justo, né? Olha só, 3 títulos na Copa América Feminina, 2 medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos, 3 medalhas de prata em Olimpíadas, um vice-campeonato na Copa do Mundo de 2027, né? 2007. 2007, aliás, 2027 nem começou ainda. Enfim, ela é espetacular, viu, gente? A gente tem que reverenciar atletas como ela, que o mundo reconhece, mas o Brasil aqui esquece, né, Alex? Esquece. Sim, porque infelizmente. nós somos machistas pra caramba e futebol é coisa de homem no Brasil. É uma coisa horrorosa. Parabéns, Marta. Você orgulha, né, a gente nesse país aqui com a sua obstinação e com a qualidade da sua dedicação à causa do futebol. Valeu, Alex. Bom programa para nós. Valeu, Panoso. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos começar, gente? Previsão do tempo para hoje. Olha aí o mapa do IMET, só que não é esse o mapa que eu mostro. Vamos ver os avisos meteorológicos primeiro aqui para saber o que vai acontecer no Brasil hoje. Problema climático, mas não tem muita coisa não. Tem um aviso aqui de chuvarada lá no norte, nós estamos na época das chuvas mesmo, lá na Calha Norte, né? Mas sem grandes riscos. E aqui no Nordeste, nós temos aqui concentrado no litoral de Alagoas e de Pernambuco e Sergipe, um alerta aqui de chuvas intensas, né? Então o pessoal que se prepare aí. E outro aqui na região de Salvador, mas aqui é por causa do acumulado, chão muito hidratado por causa das chuvas. E lá no sul, 2 alertas, né? Um de chuvas intensas para o oeste do estado e outro no restante do Rio Grande do Sul, também de chuvas intensas, embora menos intensas do que as que vão acometer a região oeste do Rio Grande do Sul. Agora vamos ver como é que vão ficar o clima e as máximas hoje. Começando, como eu sempre falo, hoje eu vou inverter, tá? Vou inverter, deixa a gauchada por último hoje aqui. Vamos começar hoje aqui pelo estado do Acre. Rio Branco vai ter 32 de máxima, chuva isolada. Manaus vai ter muitas nuvens, chuva isolada com 32 de máxima. Boa Vista 31, a mesma previsão. Macapá vai ter 32, também chuva isolada. Belém no Pará 33. O que mais que eu estou esquecendo aqui? Já falei de Manaus? Manaus falei sim, chuva isolada. Depois vamos aqui para o Nordeste. São Luís do Maranhão, chuva isolada, 32 graus. Teresina, muitas nuvens com 33. Fortaleza, 30 graus, chuva isolada. João Pessoa, aqui começa, né, a previsão das chuvas. Nublado, 28 graus, pancadas de chuva isolada. No Recife, 27 de máxima. Também chuva isolada. Maceió, 29 de máxima, mesma previsão. Aracaju, 29 graus também. Salvador, 28 graus, pancadas de chuva, nuvens com pancadas de chuva isoladas, tá bom? E agora vamos aqui para o sudeste do Brasil, começando por Vitória, muitas nuvens, 29 graus de temperatura máxima. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, calorão lá, 33 graus, carioca, se preparem aí para um dia quente. Aqui em São Paulo a temperatura chega a 29 graus, em Belo Horizonte ela vai a 25 graus, né? Céu claro, dia bonito lá em BH. Centro-Oeste brasileiro, 33 graus de chuva 33 graus de máxima em Campo Grande, com nuvens sem chuva. Em Cuiabá, 35. O pessoal de Cuiabá está acostumado com calorão, mas vai se preparando aí, porque hoje calor mesmo, né? Começa a acontecer. 35 graus de máxima. Em Porto Velho, 30 graus.
Palmas 33, nuvens, Brasília com tempo claro, dia bonito e 24 graus. E Goiânia, aqui temperatura máxima de 30 graus. Agora as capitais do sul. Curitiba vai ter 27 graus, tempo nublado. Nublado também em Florianópolis, com possibilidade de ocorrência de pancadas de chuva. E lá no Rio Grande do Sul, como eu falei, nuvens, pancadas de chuva isolada. Alerta de chuvas aqui mais na região oeste do estado. Chuvas que entram pelo estado de Santa Catarina e chegam até o sul do Paraná. Essa é a previsão do tempo para hoje, tá? Vamos agora para os destaques do ICL, gente. O site do ICL, site excelente, você deve conhecer, se ainda não conhece, está aqui, iclnoticias.com.br. Você clica nesse endereço aí de manhã cedinho e já fica bem informado sobre o que está acontecendo no mundo, né? E aqui pelo site do ICL, onde o Chico Alves faz para a gente aqui, hierarquiza muito bem as notícias importantes do dia, a manchete principal é: Moraes a Freires Gomes. Ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando aqui. Frase que acabou se tornando um emblema, né, do que aconteceu ontem lá em Brasília, onde o Supremo Tribunal Federal começou as audiências ouvindo o antigo comandante do Exército, o general Freire Gomes, que foi uma das peças de resistência, né, empreitada golpista chefiada por esse fascista chamado Jair Bolsonaro. E o que foi que o general chegou querendo amaciar ontem lá, né? Querendo dizer que não foi bem isso que eu disse, principalmente sobre o comandante da Marinha, mas o Moraes chamou na chincha, como diz a expressão popular, e falou: olha, ou o senhor mentiu lá ou mentiu aqui. Aí o general, que é um homem de brio, falou: nunca menti na minha vida. E aí tocou o barquinho em frente e reiterou tudo aquilo que ele já tinha contado à Polícia Federal, né? Confirmando aqui, inclusive, os fatos relacionados à minuta golpista que ele conheceu numa reunião presidida por Bolsonaro. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Antes de terminar de ler aqui essas informações do Freire Gomes, repare bem que nenhum dos advogados ouvidos agora, olha, já foram 3 grandes e longas sessões de julgamento de admissibilidade das denúncias, hein? Nenhum contestou a ocorrência da tentativa de golpe. Nenhum. Ninguém falou nada. No máximo disseram: olha, tudo bem, mas meu cliente não tem nada a ver com isso. É isso que tem acontecido até agora e é isso que deve se repetir hoje no julgamento dessa última denúncia da admissibilidade, né? Agora, é incrível como há digamos assim, uma hegemonia de concordâncias, de acordos, inclusive naquilo que os bolsonaristas esperavam sustentar até hoje, como sendo motivador de alguma desconfiança com a qualidade do processo eleitoral, coisa e tal. Não se fala mais nisso. Não tem mais a tese de que a urna eletrônica não a faz bem para a democracia. Não existe mais nenhuma suspeita de fraude. Nada disso tem sido afirmado em lugar nenhum, apesar de que antes, lá em 2022, sobejamente a direita brasileira, a extrema-direita brasileira, apresentou aqui elementos para atiçar, assolar a desconfiança nas urnas eleitorais. Você se lembra, olha, o PL, com aquele Instituto Voto Legal, que é uma ratoeira, né? Afirmava peremptoriamente que havia sim fraudes, que as urnas eletrônicas mais antigas, elas não registravam votos para o Bolsonaro, só registravam para o Lula, e tudo isso se perdeu no tempo porque a argumentação mudou e agora os réus tentam se livrar das imputações, falando sobre aspectos formais do processo, sobre devido processo legal, sobre fishing expedition, teses, inclusive, que o Supremo já afastou de maneira terminativa ao longo, né, de reiteradas manifestações dos ministros e ao longo dos reiterados julgamentos que já aconteceram. Portanto, hoje nós teremos aí a última turma, ao mesmo tempo, paralelamente, hoje não vai ter, mas amanhã vai. Amanhã vai ser ouvido o Brigadeiro Batista Júnior, em audiência como testemunha já desse processo, como foi ouvido o Freire Gomes ontem, né? Mas nós não tivemos, eu repito, não tivemos em momento algum a apresentação de qualquer argumento que tentasse destruir a principal hipótese geradora de todas as imputações, que é a tentativa de golpe de Estado, que está muito bem prevista no artigo 359 do Código Penal, que fala em tentativa de golpe, né? Então não houve até agora. E você vai observar hoje, no julgamento de hoje, que salvo uma mudança muito grande no conteúdo argumentativo dos advogados, nas falas dos advogados, nós não vamos ter ninguém sustentando essa hipótese de que não houve golpe, tá bom? Então agora vamos voltar para o que disse ontem o Freire Gomes, que chegou lá querendo mudar um pouco a natureza do seu depoimento, foi admoestado pelo ministro Xandão e aí voltou ao rumo de antes, né, repondo aqui o trilho
das acusações que faz no trem das investigações do Supremo. E o que foi que ele disse para o ministro Alexandre de Moraes? Falou, olha, eu realmente vi essa minuta lá na reunião com o presidente, realmente o cara da Marinha tinha se colocado à disposição, ele foi menos enfático, mas ele não desmentiu em momento nenhum aquilo que já havia dito antes, tá bom? Tentou dar uma aliviada. Vamos ver o que ele falou? Vamos, está aqui no registro não é esse aqui não, no registro do ICL, é a primeira matéria na capa do nosso site, aqui na home do nosso site, né? Moraes a Freires Gomes, ou o senhor falseou a verdade na polícia, ou está falseando aqui. A reportagem assinada pela Heloísa Vilela e pela Juliana Dalpivo, que não é pouca coisa, hein? Diz o seguinte, o Supremo Tribunal Federal iniciou nesta segunda a fase de depoimentos das testemunhas de acusação e defesa dos réus do núcleo 1 da trama golpista, formados por quem? Jair Bolsonaro e mais 7 que já foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. A audiência foi conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, e o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma. Pela primeira vez foi exibida a imagem do general Braga Neto, preso em dezembro de 2024. De terno, ele acompanhou a audiência ao lado dos advogados de dentro do quartel onde estava preso no Rio de Janeiro. E ontem aqui no ICL internamente, quando apareceu essa imagem, a gente que está aqui em São Paulo, nas outras sedes do ICL, não pôde ver, mas as meninas que estavam lá, a Juliana e a Heloísa e a Carol, viram de perto. A imagem, a preocupação de todo mundo, sabe qual é? Saber se o Braga Neto estava mais magro. E não deu para saber se ele está mais magro, se está mais gordo, como é que está, né? Mas foi a primeira vez que ele aparece assim em uma imagem pública nessa audiência. Muita gente se perguntou, mas o que esse cara está fazendo aí? Né? Estava lá acompanhando ao lado do advogado. Bom, então vamos lá. O destaque foi o comandante do Exército, general Marco Antônio Freire, militar, é o primeiro a confirmar à Polícia Federal que Bolsonaro o convocou para reunião no Palácio da Alvorada em dezembro de 2022. Para tratar de quê? Olha só, Freire Gomes, estou com dificuldade hoje para falar esse nome, hein? Freire, no plural, Gomes, no singular. Um Freire, muitos Gomes. Freire Gomes foi o primeiro a confirmar à Polícia Federal que Bolsonaro o convocou para a reunião do Palácio da Alvorada em dezembro de 22. No depoimento de ontem, ele tentou amenizar as revelações feitas à polícia. Depois de algumas declarações divergentes do que tinha dito a PF, foi interrompido pelo ministro Alexandre de Moraes, que se inquietou especialmente quando o general disse que não se lembrava que o comandante da Marinha à época, o almirante Garnier, apoiou a proposta de golpe feita por Bolsonaro. Aí ele falou o seguinte, não, eu não me lembro de ter dito isso, não interpretei como nenhum tipo de conluio, não, ele falou, né? E aí o que aconteceu? O Xandão interrompeu e disse, então o senhor falseou na polícia ou está falseando aqui? E o Freire Gomes, então, refez a declaração, admitindo, inclusive, que o plano incluía, sim, a prisão de autoridades, né? E, bom, foi o quarto depoimento de ontem. O general surgiu de terno e gravata, quando se apresentou claramente nervoso. Quando disse que tinha apenas uma relação profissional com os réus, ele gaguejou levemente, né? A primeira pergunta de Gonê foi sobre uma reunião que aconteceu no dia 5 de julho de 2022, em que se criticou o sistema das urnas. E ele disse o seguinte, nós, os comandantes, apenas ouvimos, disse o general. Nos foi dito que era para estudar as vulnerabilidades. Em nenhum momento foi apresentado qualquer indício de fraude, afirmou o general sobre o trabalho da Comissão das Forças Armadas que apurou a situação do sistema eletrônico de votação. Gonê então perguntou se o ex-presidente havia sido informado dessa falta de indícios de fraude e o general informou, acredito que sim. Sobre a reunião em que foi discutida a chamada minuta do golpe, o general relatou, houve um assessor que eu não conhecia, possivelmente esse é aquele estrupício do Felipe Martins, foi apresentado uma memória, um documento, foram lidos os considerados e tinha aspectos que consideravam uma GLO, né, uma medida de garantia da lei e da ordem, um estado de defesa ou o mais drástico de estudo, que é o estado de sítio, porque o estado de sítio suspende várias garantias do artigo 5º da Constituição, né? Direito de associação, direito de reunião, direito à liberdade de imprensa, tudo isso fica suspenso no estado de sítio por vontade do interventor. Então foi apresentada a memória, considerou-se então o estado de sítio, estado de defesa ou GLO. Nesse dia, segundo ele, o presidente apresentou apenas como informação e o brigadeiro Batista Júnior não estava nessa reunião. O general disse que os considerandos ou considerados foram apresentados como sendo algo dentro da Constituição
e que seria aprofundado. E aqui o general respondia sobre a primeira versão da minuta golpista. O que foi que ele falou? Talvez ele, Bolsonaro, tenha nos apresentado por consideração. Consideração. Estranho, né? Alguém apresentar uma minuta de golpe de Estado a alguém por consideração, por considerar que devia dar uma satisfação para o seu grupo, né? Mas vamos lá, segue aqui, ó. Não me pareceu que ele estivesse nos influenciando, diz Freire Gomes, claramente tentando evitar uma acusação ao ex-presidente. Aqui abre aspas. Eu alertei com toda a educação, num aspecto cordial, que medidas ele deveria tomar e quais as implicações jurídicas que essas medidas teriam. A mídia até reportou aí que eu teria dado voz de prisão, só que isso não aconteceu, disse o general Freire Gomes. Com a declaração, ele colocou o brigadeiro Batista Júnior em uma situação delicada, porque veio do depoimento dele a versão de que o episódio teria chegado a essa situação. Batista Júnior relatou o episódio para a PF e vai depor no Supremo Tribunal Federal na próxima quarta-feira, 21. E houve irritação ali, né, do ministro Alexandre de Moraes com o general Freire Gomes, que até agora tinha um caráter inflexível, mas ontem claramente, provavelmente está sendo muito pressionado lá pelos próprios ex-colegas de farda e tudo mais, para tentar dar uma amenizada nisso, se livrar um pouco a barra dessa gente que estava tramando o golpe no Brasil, né? Sobre Anderson Torres, o que disse o general? O general disse que ele nunca tentou nos influenciar. O que eu falei sobre o documento encontrado na casa dele é que o conteúdo era semelhante, mas não sei quem foi o autor do documento, né? Meu contato era com o ministro Anderson Torres e foi muito reduzido. Às vezes que nos reunimos com o presidente da República eram assuntos militares. O ministro Torres participou uma ou duas vezes para assessorar nos aspectos jurídicos. Nunca tive contato em paralelo com ele, disse o general. Aí ele falou também do Felipe Martins, né, que tenta se livrar da cadeia, desqualificando o processo, e ontem tomou outra carraspana do ministro Alexandre de Moraes. Em relação a Felipe Martins, nos contam aqui a Heloísa e a Juliana Dalpiva, Freire Gomes relatou, eu falei que não conhecia aquela pessoa. Ele, o assessor, apenas apresentou o documento e se retirou. A fala do general tentou isentar o papel de Felipe Martins de entregar essa minuta. No entanto, esse é um episódio que também é relatado por Mauro Cid, que identificou Felipe Martins como sendo o assessor que, de fato, entregou essa minuta golpista. Quer dizer, o comandante do Exército não conhecia o Felipe Martins. Embora o nome de Felipe Martins estivesse ligado a todos os movimentos, né, desse processo de golpe dentro do governo federal. Sobre o almirante Garnier, colocar a Marinha à disposição do golpe, Freire Gomes também tentou dar uma amenizada lá. O que ele falou? Não me lembro de ele ter dito, não interpretei como nenhum tipo de conluio, não, mudando, né, radicalmente a natureza das suas primeiras declarações. E aí, nesse momento, o Alexandre de Moraes fez uma intervenção no depoimento general, chamou-lhe a atenção, né, aqui o texto da Heloísa e da Juliana é muito bem educado, fala que o advertiu sobre as mudanças da versão. Deu-lhe um esporro, que foi o que aconteceu, né? A testemunha tem que falar a verdade, lembrou o ministro. Se mentiu na polícia, quem tem que dizer que mentiu na polícia, mas não pode mentir aqui no Supremo Tribunal Federal. Vou te dar uma outra chance. O senhor é comandante do Exército, preparado para lidar com situações de tensão. Antes de responder, pense bem, disse expressamente ele, a Batista Júnior, que Batista Júnior e ele não tinham, na justiça, reiterado aquilo e Garnier teria se colocado à disposição. Então, o senhor falseou na polícia ou falseou aqui, disse o Alexandre de Moraes. Essa frase ficou truncada, né? Eu vou ler de novo aqui para vocês, ó. Ele, o ministro Alexandre de Moraes, está dizendo, olha, o senhor disse expressamente na justiça que ele, Batista Júnior, que não tinham, e o Garnier tinha se colocado à disposição. Quer dizer, antes, ele tinha dito antes que ele e o militar da aeronáutica não tinham se colocado à disposição e o Garnier estava se colocando à disposição. Então, o senhor falseou na polícia ou falseou aqui, concluiu o Alexandre de Moraes. Depois, em um tom nervoso e novamente gaguejando, o general admitiu que o documento evoluiu para a prisão de autoridades. Na primeira versão do documento, não se falava em prisão de autoridades. Depois aprofundaram a questão da GLO. E no último contato, já fazia sim referência à prisão de autoridade, afirmou o general. Questionado por Gonê sobre quem seria a autoridade detida, gaguejando, o general admitiu ali, né? Da vítima dessa conspiração toda, diante da vítima dessa conspiração. Acho que era o caso do ministro Alexandre de Moraes. Que situação, hein? Que situação.
Nas reuniões anteriores já tínhamos conversado e já tínhamos a concordância do presidente de que não tinha mais o que fazer, diz Freire Gomes. O general afirma que Bolsonaro era pressionado por pessoas de fora para tomar uma atitude de coisas que ele não sabia exatamente o que era, mas tentou muito, né, amenizar a situação do Bolsonaro. O general tentou, que dizem as nossas repórteres de série, amenizar o tempo todo a situação de Bolsonaro. Nem lembrava aquele Freire Gomes tão altivo, né, do começo de todo esse processo, né? Olha, mas teve outros depoimentos lá. Quem foi que depôs ontem? O primeiro depoimento foi de Éder Lindsay Magalhães Balbino, dono de uma empresa de tecnologia da informação que teria ajudado a montar aquele dossiê falso sobre fraude nas urnas eletrônicas. E foi inquirido pelo procurador da República, Paulo Gonet. Outra pessoa que foi ouvida ontem foi Clebson Ferreira de Paula Vieira. E eu estou me referindo aqui a audiências das testemunhas, que já começaram. Então foram 4 depoimentos ontem, serão 81 depoimentos no total, só do núcleo 1. E o processo andando acelerado, né? Quem é Clebson Ferreira de Paula Vieira? Segundo depoimento, né, prestado por ele, analista de inteligência da Coordenação Geral, foi o responsável por fazer aquele levantamento com os municípios em que Lula e Bolsonaro concentraram uma votação superior a 75% no segundo turno da eleição em 2022. Lembra disso? Queriam dizer que nesses municípios as urnas só registravam voto em favor do Lula. Gonet perguntou a ele se ele se lembrava e confirmava o que depois para a Polícia Federal. Ele garantiu que sim. Vieira disse que com pedido de levantamento de dados sobre a percentagem de votos acima de 75%, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, do segundo turno, ela foi feita por uma pessoa chamada Marília Alencar, diretora de inteligência do Ministério da Justiça no governo Bolsonaro, que está encrencadíssima, né, nas denúncias da trama golpista. Além disso, ela pediu dados sobre a distribuição do efetivo da Polícia Rodoviária Federal. O Vieira disse que tudo era pedido por ele com ar de desespero e também que existia um viés político. Esse analista disse ainda que guardou as provas e os elementos para uma oportunidade como essa, agora, né, de denunciar o esquema. Questionado por Gonet se a PRF foi usada politicamente ou não na eleição, o analista disse que sim. Eu fiquei particularmente apavorado, disse ele. Fiquei particularmente apavorado. Uma análise técnica minha foi usada para tomar uma decisão ilegal. Ele quase chorou quando admitiu esse episódio e disse que guardou dados e provas para que, quando surgisse uma oportunidade, iria denunciar e relatou que depôs voluntariamente na Polícia Federal. O que ele falou? Guardei documentos antes do fim da operação, guardei todas as informações logo pela parte da manhã. Da minha perspectiva analítica, disse ele, estava vendo todo o escalão da chefia enviesado e estava com receio de distorção da realidade sobrar para mim, disse ele. Ou seja, temia, já sabendo do caráter nefasto dessa operação, né, para fraudar urnas, para tentar afastar o eleitor do Nordeste das urnas. Ele sabia que aquilo tudo estava muito errado, portanto foi colecionando elementos para se defender e para denunciar depois, né? O advogado, então, do Anderson Torres aproveitou o momento para ressaltar que na denúncia está descrito que Vieira teria participado de reuniões com o ex-ministro. Aí o ministro pergunta para ele assim, ó, não queremos as suas conclusões, disse o Alexandre de Moraes, né? O advogado Elmar Novick elogiou quando Vieira disse que não recebeu ordens absurdas, mas a testemunha explicou que não sabia qual seria o dolo que as suas análises seriam utilizadas. Outra pessoa ouvida ontem foi Adiel Pereira Alcântara, terceiro depoimento de ontem, né? Foi coordenador de análise de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. Trabalhou na operação das eleições, relatou que foi chamado para uma reunião com um pedido da inteligência para parar ônibus lá em Goiás, né, vans e ônibus em Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que tinham como destino o Nordeste. Adiel disse que achou estranho esse pedido, disse que foi falado a ele que era uma ordem do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e instado a tomar, então, um lado nesse processo, né? O que ele disse aqui? Olha, essa reunião com todo o staff da diretoria de inteligência de manhã, de tarde, eu convoquei os dois na minha sala e falei da reunião da diretoria. Achei muito estranha aquela coisa toda. Nós não estamos autorizados por nenhum servidor a fazer qualquer acompanhamento de fluxo. O coordenador disso depois me disse o seguinte, se fizermos alguma coisa, vai sair da coordenação. E não fizemos mesmo, né? Então é isso, tá? Bom, os advogados ontem pintaram e bordaram, né? O advogado Anderson Torres, diz aqui a reportagem, insistiu 4 vezes na pergunta para saber se a minuta golpista era igual a que foi encontrada na casa de Anderson Torres. Moraes, então, interrompeu esse advogado e disse, doutor, não vou deixar o senhor fazer circo aqui no meu tribunal.
o depoimento do governador do Distrito Federal Ibanez foi dispensado no início das audiências, né? E, olha, por que eu estou falando tudo isso aqui para você? Porque, apesar de toda a pressão da opinião pública, o Supremo Tribunal Federal continua inflexível e não deixa essas audiências serem transmitidas publicamente, como vinha acontecendo até aqui nas audiências de julgamento da admissibilidade das denúncias, né? Então, acabou essa história, só os jornalistas que ontem ficaram confinados numa sala com telão, vendo lá a reunião, que parecia uma reunião do Zoom, porque é tudo por videoconferências que essas audiências acontecem, né? E o depoimento do Freire Gomes deveria ser mais demorado, mas frustrou as expectativas de quem estava esperando uma audiência muito longa, durou apenas 3h30, tá? Então você está informado sobre tudo que aconteceu ontem. Infelizmente não temos imagens nem vídeos para você, porque o Supremo não deixa. E eu preciso dizer que a ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, tentou mudar isso, mas não conseguiu. Né? Gente, vamos para o noticiário internacional, depois eu volto aqui com outras notícias da política no Brasil. Lá fora, os jornais americanos estão menos quentes do que nos últimos dias, né? Mas no New York Times tem uma matéria bem interessante que eu vou mostrar aqui para vocês. Obviamente não vou me deter muito tempo nisso aqui, mas a história daquele avião, um Boeing 747, que é esse que está aqui na capa do New York Times, olha, que é um baita de um avião, né? 4 motores. Esse avião nem é fabricado mais porque ele é considerado gastão demais. A operação dele chega a custar $25 mil a hora de voo, né? De combustível e tudo mais. E como é que foi que o Trump botou os olhos nesse avião aí? Ele queria para ele o avião, inclusive. Parece que assim, a limitação ética dessa questão toda, que gerou uma grande controvérsia nos Estados Unidos, o impediu, né, tem impedido até agora de chegar à consecução desse negócio, que é um negócio muito esquisito, né? O que o New York Times está contando hoje? Que o Catar, que é o país que teria oferecido o avião de graça para o Trump, como um presente, está tentando vender essa aeronave já faz 4, 5 anos. Desde 2020 esse avião está à venda e ninguém quer comprar porque é um trambolho. Mas o Trump chegou a ver o avião lá na mansão dele de Mar-a-Lago. O avião veio do Catar, num voo direto para os Estados Unidos, né? Consumindo mais de R$1 milhão nessa operação para ser apresentado ao Trump. O Trump adorou o avião, né? Só que como é que o avião que estava à venda, sendo vendido pelo Catar, de repente aparece como um presente na mesa do Trump? É essa exatamente a história que o New York Times está contando aqui, com a interferência de um empresário, um lobista americano, que se interpôs nessa negociação, porque esse empresário sabia, né? Primeiro da necessidade, porque a mesma coisa que acontece no Brasil, aqui acontece lá agora. O presidente da República tem aviões muito velhos à sua disposição, como eles dizem lá, esses aviões que são usados como Air Force One, já transportaram o presidente George W. Bush há 35 anos. Então eles têm que trocar os aviões por equipamentos mais modernos, afinal de contas é uma questão de segurança, mas também de custo de manutenção, né? E ele cresceu os olhos nesse avião, por quê? Porque de repente aparece esse empresário do nada que faz essa oferta aí. E aí depois de toda a controvérsia, porque o Trump insinuou que depois do mandato iria se apropriar desse avião e ficar com ele, aí surgiu uma segunda versão, o Trump dizendo que não quero ficar com o avião, é só para usar quando for em missões oficiais, né? Ocorre que, imagine só, qual seria o custo e qual seria o prazo da implantação da reforma necessária para a instalação de equipamentos de segurança e tudo mais nessa aeronave carésima aqui, né? Então, os especialistas nos Estados Unidos estão desencorajando o negócio que o Trump queria fazer para beneficiar a si mesmo, né? Enfim, olha, temos uma outra informação no New York Times que é uma coisa bem pontual, que é um recuo da Inglaterra em relação à sua saída da União Europeia, né? Depois que a extrema-direita influenciou aquele movimento, aliás, o Brexit teve a forte influência de alguns próceres da direita americana, né? Inclusive envolvimento de redes sociais americanas, caso do Facebook, que foi usado para influenciar indevidamente a opinião pública lá. Mas a Inglaterra está caindo na realidade e começa a querer fazer o caminho de volta, né? E na capa do New York Times, eu estou falando caminho de volta, mas já estou passando aqui o carro na frente dos bois, porque ninguém falou em voltar para trás ainda, mas ontem foi assinado um acordo de comércio que não dá acesso aos ingleses a toda a comunidade europeia, mas começa, né, a criar uma situação
de mais facilidade para o tráfego de mercadorias, para o comércio entre países e tudo mais. E o New York Times está assinalando o seguinte, olha, os fracassos do Brexit, né, que foi o movimento de saída da Inglaterra da Comunidade Europeia, podem pronunciar os do presidente Trump, só que você não imagina como. E o jornal fala o seguinte, considerados por muito tempo como versões do mesmo fenômeno populista, agora eles são histórias diferentes, cada uma com seu próprio conto de advertência, escreve um professor de política nessa análise do New York Times, né? Aqui eu tinha separado para vocês essa matéria do Air Force One, mas eu já disse tudo aqui, já resumi para vocês, então vou pular isso aqui, tá bom? E vamos agora para o Washington Post. O Washington Post também, o noticiário hoje está bem fraco lá nos Estados Unidos, viu? Primeira manchete na capa do Washington Post é essa aqui, olha. A proposta de Trump para repatriar ucranianos e haitianos usaria fundos de ajuda estrangeira. Documentos analisados pelo Washington Post, né, pelo próprio jornal, pedem o aproveitamento de contas de assistência estrangeira para devolver migrantes a países afetados por conflitos, né? E ontem, deixa eu ver se eu acho essa informação por aqui, ontem deixou os Estados Unidos o primeiro voo de autodeportados. Pessoas que, cansadas dessa perseguição, resolveram se acusar perante o governo americano e pedir a repatriação para os seus países de origem, tá? Enfim, então saiu ontem esse primeiro voo, né? E esses escaparam da refrega de ter que, de repente, ser apreendidos por uma polícia muito violenta, que é a polícia de imigração, e enviados para os presídios, os campos de concentração que o Trump montou em países como, por exemplo, Porto Rico e Cuba, né? Onde os Estados Unidos ocupam irregularmente lá a base de Guantánamo, que está lá sendo preparado para receber mais de 30 mil refugiados, né? Já tem muitos presos lá com tratamento infraconstitucional em El Salvador e agora fala-se na reforma daquela câmara de tortura gigantesca que foi o presídio de São Francisco, né? E, enfim, para levar mais presos políticos para lá. Enfim, o que importa para o mundo é perceber o seguinte, que realmente a doutrina do ódio ao estrangeiro está fazendo muitos estragos, né, na relação dos Estados Unidos com a sua população residente, que não é americana, e que essas campanhas são insufladas por um ódio ao diferente que começa a fazer muito efeito, né? Bom, vamos falar um pouquinho também do câncer do Biden, notícia de ontem, mas a gente viu uma reação suave do Trump que acabou se transformando, porque não se esperava de um troglodita como esse nenhuma sensibilidade humana, especialmente com uma pessoa que ele reputa como inimigo, que é o Biden, né? E como é que aconteceu a evolução disso aí? Está na capa do jornal El País, jornal espanhol, né? Olha, depois de ter se compadecido do câncer do seu desafeto político, do ex-presidente dos Estados Unidos, o Trump agora está acusando o Biden de ter ocultado a doença da opinião pública. Por isso está aí a manchete no El País. O Trump sugere que o Biden escondeu o câncer de próstata do público. Ele diz o seguinte, estou surpreso que isso não tenha sido relatado há muito tempo, disse o presidente, confundindo a agressividade da doença com seu grau de progressão. É o que nos diz aqui o jornal El País, lá da Espanha. Em menos de 24 horas, o jornal anota, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou de desejar ao seu antecessor, Joe Biden, uma rápida recuperação, a insinuar publicamente que ele e seus médicos ocultaram informações sobre a sua doença do público. E o que foi que disse o Trump? Acho isso muito triste. Na verdade, estou surpreso que não tenha sido noticiado há muito tempo. Estão acontecendo coisas sobre as quais o público não foi informado, acrescentou ele mais tarde. Trump, que é notadamente o maior mentiroso da história dos presidentes dos Estados Unidos. Entre os 47, ninguém mentiu tanto para ele, ninguém mentiu tanto para a opinião pública quanto ele, tá? Do outro lado do mundo, no Oriente Médio, os horrores provocados pelas ações de higienização racial promovidas pelo governo fascista de Israel continuam fazendo vítimas. Ontem a gente teve notícia de que um comboio formado por 5 caminhões com ajuda humanitária havia entrado finalmente na faixa de Gaza depois de 11 dias inteiros, sem que nenhuma aspirina para aliviar a dor daquela gente, nenhum anestésico, nada havia entrado lá. 11 dias. Israel bombardeando gente, né? Na última operação, mais de 100 mortos, bombardeando hospital, bombardeando escola, bombardeando campo de refugiados.
E agora, a fome é uma ameaça concreta para milhares e milhares de crianças. E o mundo está aí parado, fazendo cara de paisagem diante dessa absurda agressividade do Estado de Israel, que parece não ter aprendido nada com a Segunda Guerra Mundial, hein? Olha só a manchete do The Guardian, lá na Inglaterra. ONU alerta que 14 mil bebês podem morrer em Gaza nas próximas 48 horas sem ajuda. Bebês morrendo por causa da insanidade dessa empreitada nazista do Estado de Israel. O chefe humanitário da ONU disse que os caminhões de ajuda que contêm alimentos e nutrição para bebês estão só tecnicamente em Gaza, mas os gêneros e os medicamentos não estejam chegando aos civis que precisam tanto deles, a comida e os alimentos. E ontem nós vimos uma declaração muito cínica desse Netanyahu, dizendo que agora não vai mais haver fome por lá. Mentira, tá? Os caminhões estão lá, estão parados, não conseguem descarregar e as pessoas morrendo por fome e falta de medicamentos em Gaza. E repito, o mundo plácido, deitado em berço esplêndido, não fazendo nada, como se tivesse tomado por uma apoplexia, né? Uma falta de capacidade de reagir a essas atrocidades desumanas que acontecem por lá. Tá? Então está aqui a matéria para vocês, aqui o detalhamento. Olha, o chefe humanitário da ONU, Tom Fletcher, falou ao programa Today's da Rádio 4, da Radio 4, da BBC, sobre a quantidade lamentável de ajuda de Israel que está sendo impedido de entrar lá em Gaza. A pressão internacional sobre uma fome iminente forçou Netanyahu a anunciar na noite de domingo que aliviaria o devastador bloqueio que já dura 11 semanas. Eu falei 11 dias lá, tá? São 11 semanas, é muito pior, né? Eu errei. Então estou corrigindo aqui, 11 semanas, tá? Para evitar uma crise de fome em Gaza, mas apenas ao nível mínimo, ou seja, nível basal. Mas nem isso aconteceu. Fletcher disse que 5 caminhões de ajuda chegaram a Gaza ontem, mas descreveu isso como sendo uma gota no oceano, totalmente inadequado para as necessidades da população. Ele disse que os caminhões de ajuda, que contêm comida e nutrição para bebês, só estão tecnicamente em Gaza, mas os gêneros não chegam aos civis que estão do outro lado da fronteira, tá? Ele disse que 14 mil bebês podem morrer nas próximas 48 horas se essa ajuda não chegar a tempo e falou o seguinte: quero salvar o máximo possível desses 14 mil bebês nas próximas 48 horas, disse ele à BBC. E aqui a gente vê a foto comovente, né, de um adulto alimentando uma criança diante de outra criança que está aqui com a mão ferida, provavelmente por estilhaço dessa guerra insana que acontece lá na faixa de Gaza, um movimento higienista, um movimento de caráter fascista movido por Israel em face de uma população civil desarmada, machucada, faminta e desguarnecida. Bom, o governo Trump e a sua doutrina de guerra ao Islã e principalmente querendo cercar as operações terroristas do Hamas, agora investe contra o sul do Brasil, a região da Tríplice Fronteira. A gente sabe que ali uma comunidade árabe se instalou há muito tempo, há denúncias muito antigas sobre a participação dos esquemas lá, né, na Tríplice Fronteira, Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina, para lavar dinheiro, né, desses grupos terroristas. E agora, olha só, agora há uma iniciativa concreta. Por quê? Porque o governo americano está oferecendo 10 milhões de reais aos brasileiros, 10 milhões, recompensa de 10 milhões, hein? A brasileiros por informações do Hezbollah. E isso tudo está acontecendo ao arrepio de qualquer comunicação formal ao Itamaraty. Sabe, o governo americano resolveu ele mesmo se meter ali tem 3 países, Brasil, Argentina e Paraguai, né? Mas ele está atuando na região e oferecendo 10 milhões de dólares por informações sobre atividades do Hezbollah. Repito, não avisou o governo do Itamaraty, tá? A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília tornou pública nesta segunda-feira, dia 19, a oferta de uma recompensa de até 10 milhões, aqui já fala, a manchete fala em 10 milhões de dólares, isso aqui fala em 10 milhões de reais. Nós vamos esclarecer isso aqui já, tá? Para quem fornecer informações sobre mecanismos financeiros do Hezbollah na área da Tríplice Fronteira. O texto pede que o informante entre em contato com o Serviço de Segurança do Departamento de Estado americano e afirma: você pode se qualificar para uma recompensa e relocação, ou seja, pode se mudar de lá, né? O que diz aqui, ó? Rewards for Justice em português, tá? Um comunicado direto da embaixada. O Hezbollah opera em regiões distantes da sua base no Líbano
inclusive na América do Sul. Se você tiver informações sobre os mecanismos financeiros do Hezbollah na área da Tríplice Fronteira, entre em contato conosco. Você pode se qualificar para uma recompensa e relocação. E aqui está esclarecido aqui, o valor da recompensa de até 10 milhões de dólares por informações sobre as redes financeiras do Hezbollah na América do Sul. E o que diz aqui o anúncio? Né? Uma campanha publicitária pela delação. As redes financeiras do Hezbollah na América do Sul, especialmente na área da tríplice fronteira da Argentina, Brasil e Paraguai, têm gerado receita por meio de lavagem de dinheiro, tráfico de narcóticos, falsificação de dólares americanos, comércio ilícito de diamantes e contrabando de dinheiro em espécie, carvão, cigarros e petróleo. Eles também se envolvem em atividades comerciais aparentemente legítimas, como construção, comércio, importação, exportação e venda de imóveis. Você tem informações sobre as atividades financeiras do Hezbollah na área da Tríplice Fronteira? Nos envie uma mensagem no Signal, no Telegram, no WhatsApp ou por meio do nosso Disque Denúncia baseado no Tor. Você pode se qualificar para uma recompensa e para relocação. E assina aqui o Departamento de Estado e o Serviço de Segurança dos Estados Unidos, né? Portanto, olha, isso aqui provavelmente vai desencadear uma corrida a esse tipo de informação lá na Tríplice Fronteira, né? Uma coisa bastante perigosa e arriscada. Por quê? Porque tem mercenários dessas informações aqui que fazem falsos comunicados, e aí isso pode criar uma situação internacional muito complicada ali na região da Tríplice Fronteira, né? Vamos aguardar e observar o que vai acontecer, mas é muito estranho que um país estrangeiro que nada tem a ver com essa região geográfica do planeta venha se miscuir entre assuntos que não são da sua conta, né? O que tinha que acontecer é uma delegação expressa, que é um pedido para que os países dessa região que estão ali investiguem eventualmente qualquer coisa, mas esses países têm os seus próprios meios de investigação, não precisam se submeter ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, muito menos às medidas de segurança arbitrárias de um país estrangeiro que não faz parte nem de longe, né, da jurisdição daquela reunião, tá bom? Brasil de novo, gente, vamos lá. Aconteceu algo ontem muito importante aqui. Vocês sabem que o ensino, a educação à distância no Brasil não surgiu durante a pandemia, mas durante a pandemia ela virou uma epidemia secundária, porque ninguém podia ir à escola e esses cursos foram se firmando, né, um negócio bilionário e muito vantajoso para as instituições que os mantêm. Por quê? Porque eles prescindem da criação, por exemplo, de uma infraestrutura física. Uma universidade que se dispõe a ser apenas EAD não precisa ter laboratórios, não precisa ter salas de leitura, não precisa ter bibliotecas, não precisa nem ter salas de aula, porque o ensino é ministrado com cada aluno na sua casa. O que ela precisa ter é apenas um estúdio de gravação para que as aulas sejam transmitidas, né? E ontem o MEC decidiu botar um pouco de ordem nessa farra aí e proibiu cursos de medicina, de direito, de enfermagem EAD, odontologia também, psicologia também, tá bom? Mas abriu a possibilidade para engenharia à distância. Aí, antes de ler para vocês a notícia, eu quero colocar aqui a minha indagação. Eu entendo medicina, entendo enfermagem, entendo até psicologia, né, porque tem aula em laboratório, tem laboratório de anatomia, enfim, tem uma série de disciplinas que precisam do aluno em sala de aula. Mas não entendo direito, não entendo. É como a comunicação social, não entendo. Acho que dá muito bem para formar alunos em casa, né, oferecendo um ensino razoável, né? Porque afinal de contas, que tipo de interação é hiper necessária para as licenciaturas nessa área, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui. Então, não estou defendendo aqui que espeluncas venham oferecer porcarias para os candidatos a um curso universitário no Brasil, sabe? Mas a desregulamentação do ensino, que, por exemplo, já privou os jornalistas, né, da necessidade do diploma, por que não acontece na área do direito? Qual é a dificuldade? Sabe? Dizem que é necessária interação em sala de aula, mas o que a gente vê nos cursos de Direito do Brasil é muito pouca presença em sala de aula e muita informação colateral. Alunos aprendendo, por exemplo, estágios, muitas vezes são verdadeiras senzalas, né, instalados como escritórios de advocacia, etc. Mas vamos para a informação aqui. As novas regras do governo federal proíbem que cursos de medicina, direito, enfermagem, psicologia e odontologia, como eu falei, sejam oferecidos em educação à distância, EAD, mas deixam margem para que cursos majoritariamente remotos na área de engenharia sejam instalados, ou seja, com uma pequena parte de atividades totalmente presenciais.
O decreto com o novo marco regulatório da EAD no Brasil foi assinado pelo presidente Lula na segunda-feira, ontem, dia 19. As normas já deveriam ter sido publicadas em dezembro, só que foram adiadas sucessivas vezes. As mudanças são uma tentativa, segundo o governo, de endurecer a regulação e de aumentar a qualidade do ensino. Outros cursos da área da saúde, como farmácia, biomedicina e fisioterapia, além das licenciaturas, formação de professores, ficaram numa nova categoria chamada de semipresencial, também criada pelo novo decreto. Esses cursos com essa carga semipresencial podem ter 50% das aulas ministradas à distância, 50% da carga horária. E nas outras 50%, pelo menos 30% deverão ser presencial e outros 20% por aulas mais presenciais ou por atividades síncronas, mediadas, ou seja, aulas remotas ao vivo, com interação com o professor. Ou seja, não vale só gravar, tá? Não vale. Tem que fazer aqui como a gente faz aqui no ICL, tem que ter mentoria, tem que ter assistência aos alunos, essa coisa toda, né? Além disso, há um limite de 70 alunos por turma nessas aulas ao vivo em cursos semipresenciais, né? O Estadão já tinha adiantado isso. E nos bastidores, o setor privado de educação superior chegou a comentar a entrada da enfermagem no rol desses cursos semipresenciais. Mas no decreto final, o curso ficou restrito mesmo ao regime presencial. Atualmente, há cerca de 193 mil alunos matriculados só em cursos de EAD de enfermagem. Como é que será que é isso, hein? Porque como é que se ensina à distância alguém a aplicar uma injeção? Ou a pegar a veia para a aplicação de um catéter, por exemplo, né? Ou a fazer os cuidados básicos com um ferimento, né, que merece mais atenção. Não consigo entender como é que se aprende isso em curso à distância, tá? Mas eu repito, jurisprudência, doutrina, teoria processual, enfim, tudo isso você pode aprender em casa. Pode perfeitamente aprender em casa, mas os cursos de direito continuam sendo necessariamente presenciais, tá? E tem aqui um artigo no Brasil de Fato hoje, muito interessante, que se você está interessado no assunto, sugiro que você leia. Eu não vou ler porque é uma crítica feita pelo Daniel Cara, né, que é professor da USP, a os cursos de ensino à distância. O que ele fala, basicamente? Ele está falando que isso aqui representou uma falsa plataforma para autonomia, para socialização, para universalização do ensino superior. O Daniel Cara diz o seguinte, que a regulamentação do EAD representou um avanço, só que ainda está longe de garantir a qualidade na formação universitária, né? Para ele, a nova norma federal corrige uma parte da bagunça que se instalou no setor, mas ela mantém de pé um modelo que privilegia o lucro em detrimento da formação profissional de qualidade. E o que disse o Daniel Cara? Educação de qualidade, tanto na educação básica como na superior, é efetivamente presencial. As melhores universidades do país e do mundo trabalham nesse formato. Cara argumenta que os cursos, especialmente os de medicina, enfermagem, odontologia e as licenciaturas, não podem ser realizados à distância, pois exigem interação profunda e contínua entre estudantes, professores e o conteúdo prático. Essa nova legislação limita o ensino remoto em cursos da área da saúde, psicologia e direito e exige que pelo menos 20% das aulas sejam presenciais ou síncronas, passo visto pelo professor como um avanço modesto diante do cenário anterior, onde a maioria das formações não exigia sequer aulas ao vivo. Está aqui a crítica do Daniel Cara na revista eletrônica Brasil de Fato, que você pode ler aí na sua casa, brasildefato.com.br. Olha, vamos falar um pouquinho sobre a agenda da política. Nós já estamos chegando no final e tem duas informações importantes, né? Primeiro está aí na sua manchete, vou passar rapidamente por isso, porque nós temos que falar sobre o IBAMA liberando a pesquisa da lavra de petróleo na foz do Rio Amazonas. O Senado tem uma semana cheia, segundo o G1, com um polêmico projeto ambiental e negociações para a CPI do INSS. Também está na programação uma PEC que pode acabar com a reeleição do Executivo, que não vai para lugar nenhum, né? Votações foram reduzidas nas últimas semanas com a viagem oficial do presidente Davi Alcolumbre. E o Senado e a Câmara continuam sem fazer nada há 5 meses e 20 dias, repito aqui. Mas vamos considerar só o último período, né? 3 semanas de baixíssima atividade, né? Após quase 3 semanas, gente, é metade de um mês e mais um pouquinho, hein? 3 semanas de baixa produtividade. O Senado Federal volta a ter uma agenda intensa nessa semana, impulsionada pelo retorno do Davi Alcolumbre à casa. A expectativa é de discussões acaloradas sobre pautas polêmicas.
Primeira de todas, criação da CPI do INSS. Durante a ausência de Alcolumbre, que acompanhou o presidente Lula em viagens internacionais e esteve no funeral do Papa Francisco, o Senado realizou poucas sessões deliberativas e aprovou apenas um projeto de relevância, que é a renovação das cotas para negros em concursos públicos, né? Agora eu vou falar com vocês sobre a autorização da Petrobras para a exploração, ainda não, hein? Para o início, né, do trabalho que antecede a prospecção lá na foz do Rio Amazonas, chamada Margem Equatorial. Está aqui a notícia também no site Brasil de Fato. O IBAMA aprovou o plano da Petrobras sobre a fauna na foz do Rio Amazonas e as explorações de petróleo agora ficam mais próximas. Eu preciso falar o seguinte, que antes da exploração ainda tem um período de teste em que vai ter que ficar muito cabalmente assegurada a capacidade de fazer a pesquisa, por enquanto, e não a exploração, primeiro para saber se ali há petróleo. Eu conversei outro dia com uma pessoa bem importante, outro dia que eu falo foi agora, no fim de semana, uma pessoa bem importante do Ministério do Meio Ambiente. Ele falou, olha, não existe ainda nenhuma certeza de que ali tem petróleo e que o petróleo é viável para exploração. O que tem ali é uma expectativa porque as bacias da Venezuela e as bacias que se encontram no pré-sal podem indicar ali a ocorrência, é muito provável que exista petróleo ali. Resta saber da viabilidade. O que vai ser possível agora é justamente iniciar esse processo para viabilizar a exploração em prospectiva, né? Para saber se ali tem petróleo mesmo, tá? E o que diz o Brasil de Fato aqui? O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, aprovou nessa segunda plano de proteção à fauna apresentado pela Petrobras como parte dos procedimentos para o licenciamento ambiental na foz do Amazonas. A empresa quer explorar petróleo em mais de 2.000 quilômetros da costa equatorial brasileira. O Instituto considerou que o plano atende, nos aspectos teórico e metodológico, aos requisitos exigidos. A próxima etapa do projeto de extração de petróleo é a realização de testes práticos na fauna. Serão realizadas vistorias e simulações do resgate de animais da fauna oleada que testarão na prática a capacidade de resposta da Petrobras em caso de acidentes com derramamento de óleo. Resposta que também será avaliada pelo IBAMA. Portanto, está longe ainda da exploração, tá? É um passo a mais, caminha no sentido de liberar apenas a pesquisa e não a exploração em si, com todo o zelo que o Ministério do Meio Ambiente está tendo por essa questão. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês, gente, não tem mais tempo, tem um minutinho aqui só para falar. Vocês viram o PIB ontem, né? O PIB ontem surpreendeu o governo, né? Está aqui na manchete para vocês a matéria do Valor. A Fazenda aumentou a projeção de alta do PIB de 2,3% para 2,4%, porque ontem nós tivemos aqui projeções que foram muito alvissareiras, né? E, olha, a revisão do PIB para 2025 está relacionada, segundo a Secretaria de Planejamento, a uma maior expectativa de crescimento da economia no primeiro trimestre e o aumento da produção. Mas me chamou muita atenção a maneira... Primeiro, o mercado financeiro reagiu derrubando o dólar e subindo a bolsa. Só que os tecnocratas do governo ficaram irritados ontem com o aumento do PIB. O Galípolo, né, que cada vez mais está mais parecido com Campos Neto, veio a público falar, não tenha dúvida de que as medidas de contenção do crescimento da economia vão continuar. Portanto, é o seguinte, a economia viril e forte brasileira quer crescer, mas esses tecnocratas do Banco Central querem enriquecer os banqueiros lá, mantendo essa perspectiva de juros escorchantes, né, que o Banco Central paga pela renovação da dívida brasileira, tá? Então, olha, o mau humor deles ontem estava em grau máximo, né? E é preciso que o país entenda o quanto esses tecnocratas e os banqueiros, representados lá pelos diretores do Banco Central, torcem contra o crescimento de uma autonomia que quer crescer, que a todo momento surpreende e bem a opinião pública brasileira, com indicadores da sua vitalidade e da sua força, contrariando, inclusive, esse programa de desaceleração dolosa mantido pelo Banco Central, tá bom? E agora, pessoal, deixa eu falar sobre Império Malafaia, que você precisa saber que vai acontecer aqui no dia 29 de maio, um documentário sobre esse pastor que é hoje a mola mestra do bolsonarismo, né? E no dia 29 de maio nós vamos ter aqui, olha, a apresentação de um documentário feito por quem? Pelo Igor Melo, pela Juliana Paiva. Vamos saber direitinho, olha, a verdade sobre o patrimônio do Malafaia. Sabe o que você faz? Vai aqui, desperta esse... Vai agora, por favor, vai aqui, bota aqui o seu e-mail e assegura lá um convite para você assistir a esse documentário que você não perde por esperar, tá bom?
Gente, valeu, muito obrigado pela audiência. São 8 horas da manhã, vai começar o N1 e nós vamos aqui no ICL hoje acompanhar durante todo o dia o que vai acontecer no Supremo com o julgamento do Núcleo 3 lá em Brasília. Um abração para vocês, obrigado pela audiência e até amanhã, quarta-feira. Tchau. A verdade, polêmica e bombástica sobre Silas Malafaia. Dia 29 de maio, o ICL traz para vocês o documentário mais bombástico que já produziu. Uma denúncia histórica. O Império Malafaia. A verdade sobre o patrimônio de um dos pastores mais poderosos do Brasil. A gente se vê lá.